Bom dia, queridos clientes. Estou aqui falando do meu consultório na Ser Saúde, aqui em São Gonçalo, e hoje venho falar para vocês sobre aleitamento materno e alimentação no primeiro ano de vida, né? É um tema que nós estamos abordando agora esse mês e é um tema extremamente importante para todas as mamães e para as crianças, evidentemente, né? Sou pediatra e neonatologista e esse assunto é um assunto extremamente importante. Bom, então vamos lá. Tem algumas perguntinhas. Eu fiz um croquis aqui para poder ajudar a seguir a sequência e tirar as dúvidas das mamães. Primeiro, a importância. Por que, que o aleitamento materno é tão importante? Por que, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Médica Brasileira, Sociedade Pan-Americana de Pediatria, a Sociedade Norte-Americana de Pediatria recomendam o aleitamento materno de forma tão efusiva, tão importante? Porque o aleitamento materno, além de fornecer o alimento ideal para a criança, né, que é o leite materno, é o whey protein, né? É o whey protein dos bebezinhos, tem pré-work, tem tudo junto ali, né? Ele é um alimento riquíssimo em anticorpos. Temos que lembrar que até os 6 meses de vida, os bebezinhos ainda não estão produzindo adequadamente os seus anticorpos. E quem fornece esses anticorpos para a criança é o leite materno. Antes do neném nascer, era o sangue através da placenta e do cordão umbilical. Agora, depois que nasce, que corta o cordão umbilical, quem fornece esses anticorpos até que o corpo da criança esteja produzindo adequadamente, né, os anticorpos para defesa contra doenças é o leite materno. E antigamente se iniciava a alimentação com 3 meses, 4 meses. Os estudos dos últimos 40 anos, 50 anos, né, mas mais é, é, efetivamente dos últimos 25 anos, mostraram que o aleitamento materno ideal é até o 6º mês, né? Exclusivamente materno até o 6º mês. Temos que lembrar ainda que as mamães não são supermercado Guanabara em dia de promoção, né? A criança não vai ao seio materno só para comer, ela vai para se alimentar de amor, vai para se alimentar de aconchego, do colo materno. Ela identifica a mãe através do cheiro da pele, da umidade, do calor do corpo, da tonalidade da voz, né, da doçura da voz materna, do abraço, do aconchego do abraço. É como se ela estivesse voltando para dentro do útero materno, para sua proteção. Ela se sente protegida, acolhida, defendida, amada nessa nova etapa da vida dela extrauterina, né? Então, o aleitamento materno, ele alimenta a criança também afetivamente e também emocionalmente. A criança é alimentada em todos esses sentidos. Tanto que muitas vezes a criança vai pedir o peito, não porque quer o peito, mas porque quer o colo materno. Isso acontece com alguma frequência à noite. Então, o aleitamento materno tem todo esse sentido. Além disso, em termos de nutrientes, não tem nenhum outro alimento que possa se aproximar da grandeza do leite materno. Quantidades corretas de sais minerais, quantidades corretas de vitaminas, aminoácidos essenciais, gorduras adequadas, né? A mielina, por exemplo, extremamente importante para a nutrição, formação do sistema nervoso central e periférico, né? Proteínas e açúcares adequados, de fácil digestão. O leite materno é muito mais facilmente digerido. E aí tem até a matemática do leite. A mamãe dá de mamar, o leite é de mais fácil digestão, o estômagozinho da criança esvazia mais rápido, a criança vai pedir mais vezes o peito e no final do dia mamou um volume maior de um leite melhor, de mais fácil digestão. Tá? Então, tem uma série de aspectos que a gente tem que levar em consideração com relação ao aleitamento materno e sua importância. Lembrar que é o melhor alimento, fisicamente falando, e que é um alimento afetivo, emocional e até espiritual, né, da criança. Ela cresce com um sentimento positivo
da vida e identifica-se muito bem com a mamãe. Tá? Então, o laço materno-infantil é maior. Mas, doutor, então quando que a gente deve iniciar os outros alimentos? Bom, hoje nós iniciamos os alimentos, a introdução alimentar começa no sexto mês, à base de frutas, né, purês de frutas, sucos de frutas, água mineral, água de coco, né, e paulatinamente a gente vai introduzindo purezinho de fruta com inhame, fruta com batata doce ou outros leguminosas adocicadas, apenas cozidas com água, se faz o purê. Depois entra, então, a gelatina, a geleia de mocotó, geleia de frutas feita em casa, mas sem açúcar. Né? E, finalmente, a gente testa, já lá no sétimo mês ou no final do sexto mês, a gente testa se tem ou não algum tipo de alergia ao leite de vaca através de um iogurte natural, não esses concentrados industrializados, mas iogurte natural, de preferência desnatado inicialmente, com uma fruta para adoçar. Né? A partir daí, sétimo mês, a gente já começa a introdução de dieta com mais salgada. Começa com a sopa de legumes, com creme de legumes, e à medida em que a gente vê o desenvolvimento do reflexo de mastigação e deglutição e o amadurecimento desses reflexos, a gente vai engrossando o alimento, a sopinha deixa de ser em creme para ser em pedacinhos, e por fim, lá para o sétimo, oitavo mês, eu gosto mais do oitavo mês, a comidinha de sal propriamente dita, arrozinho, purê de batata, purê de cenoura, o que bebe, né, que é o purê de abóbora, carne moída, peito de frango desfiado, peixe, né, fígado, ovo. Aí o ovo também é importante para testar se tem ou não alergia à gema ou à clara do ovo, para poder fazer a vacina dos 9 meses, que é a vacina da febre amarela. Então, esses aspectos são importantes. Normalmente, no oitavo mês, nono mês, a criança já está com uma dieta plena para o seu desenvolvimento dessa faixa etária para frente. Tá? Concomitantemente com a alimentação, temos que lembrar a importância da vacinação, do calendário vacinal, que é muito bom. Nosso calendário vacinal é um dos melhores do mundo, foi copiado aí pelo mundo afora. É uma das coisas boas que o Brasil tem, que é o calendário vacinal infantil. Então, seguir o calendário adequadamente. E aí vem, por fim, uma pergunta que é muito interessante também, que volta e meia as mamães fazem para mim. Mas, doutor, quando é que eu vou desmamar? Quando é que é o período ideal para o desmame? Não existe trabalho absolutamente conclusivo em relação a isso, mas é um consenso geral que o desmame ocorra entre 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses, até 2 anos de vida. Né? Isso vai depender da cultura, do local, das premências de cada lugar. Né? Cultura, por exemplo, como as culturas indígenas, costumam manter o aleitamento materno por mais tempo, em alguns outros lugares, menos tempo. Né? Tem a questão de trabalho, tem a questão de atividade econômica da família, da economia da família, mas o ideal é ir até 1 ano e 2 meses. Esse é o ideal, eu costumo recomendar às minhas clientinhas que, de alguma forma, mantenham o vínculo com o aleitamento materno até 1 ano e 2 meses, nem que seja de manhã, na hora que acorda, e à noite, antes de dormir. Justamente pela questão afetiva, pela questão emocional, pelo acolhimento, pela autoconfiança que a criança recebe, né? Através do aleitamento materno e do próprio leite em si. Então, essas são as questões fundamentais. Deixa eu ver aqui se comi alguma coisa em relação ao que eu pretendia falar com vocês. Já falei sobre os nutrientes, não tem nenhum nutriente melhor do que o do leite materno. Então, vamos falar das fórmulas. As fórmulas, elas foram criadas para suprir necessidades e premências muito específicas. Então, mães hospitalizadas, em quimioterapia, né, radioterapia, mães que usam medicamentos
que passam pelo leite materno e que são nocivos para a criança, mães drogadas, mães com HIV, com sífilis, cuja transmissão ocorre via aleitamento materno. Então, essas são as situações mais específicas que muitas vezes vão contraindicar um aleitamento materno. Tá? É, São poucos, muito poucos os casos que você contraindica. E os casos de maior dificuldade, como o bico invertido, né, são corrigidos pela massagem adequada e em que o bico do seio vai sair mais para fora e vai facilitar o aleitamento. Quando a criança tem a linguinha, o freio da língua preso, a gente faz o cortezinho do freio da língua e permite, então, o aleitamento direitinho. Alguns casos de doenças hormonais, onde você tem um aumento muito grande de prolactina e progesterona, pode atrapalhar a produção do leite. Alguns casos de uso de anticoncepcionais em altas doses, que também diminui o leite materno, a produção do leite materno. Mas, fora isso, ofertar o seio à vontade. Tem macetinho que eu queria passar para terminar esse vídeo. Sempre dá alternadamente os seios. Primeira mamada do dia pode começar com o direito, vai dar o seio direito até ele ficar vazio. Na mamada seguinte, o esquerdo, e assim sucessivamente vai alternando. Com isso, você vai aumentar a sua produção de leite, vai evitar mastite, vai evitar leite empedrado, sensação de engurgitação das mamas, vai fazer com que ambas as mamas fiquem com o mesmo tamanho, não fique uma maior que a outra, não é? E tem que lembrar que o leite do início, do meio e do fim da mamada são diferentes. O leite começa rico em proteínas, é mais translúcido, depois ele vai ficando rico em açúcares e sais minerais, fica de uma cor mais branquinha, e finalmente ele fica mais rico em gorduras, você vai ver um leite um pouco mais branco amarelado. Tá? Essas diferenças são importantes e são fases do aleitamento. O bebê precisa dessas 3 fases para ficar bem nutrido e ter uma sensação de saciedade maior. Então, se você der 20 minutos no peito e 20 no outro, a criança vai mamar muita proteína, um pouco de açúcar e sais minerais e pouca gordura, vai sentir fome mais rápido. Tá? Então, esse é um aspecto importante com relação à nutrição. E os leites fabricados, as fórmulas, elas tentam se aproximar do leite materno, mas, óbvio, não conseguem nem sequer chegar perto. São muito importantes nas nutrições nos pacientes internados, nas UTIs neonatais, em momentos específicos de doença da criança, mas não é para ser usado como é usado aí. E, finalmente, para encerrar o vídeo, eu quero falar de uma falácia, de uma mentira que é contada todos os dias aí, a ideia de que existe leite fraco. Não existe leite materno fraco, gente. Não existe. Essa história de que meu leite não está sustentando, não existe. O que pode estar acontecendo é erro na técnica da amamentação, do estímulo ao aleitamento. O que pode estar acontecendo, e muitas vezes acontece, é que com a praticidade da vida a pessoa prefere a mamadeira para poder fazer outras coisas fora os cuidados com a criança. Mas lembrem-se, não existe leite fraco. Cuidado com isso. Se alguém disser isso para vocês, você pede R$ 100. Aliás, pede 200. Entendeu? Pede R$ 200 para comprar esse leite e divide comigo. Fica com 80% e me dá 20, tá bom? É brincadeira, hein, gente? Mas o importante é vocês compreenderem a importância do aleitamento materno, tá bom? Um bom dia para vocês, Jesus abençoe. E estou aqui na Ser Saúde, uma excelente clínica que eu escolhi para fazer daqui meu consultório particular. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras à tarde para atendê-las. Um grande abraço.